Olá, amados, graça e paz a todos. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que à reflexão que nós estamos fazendo com respeito ao Espiritismo à luz das Escrituras. Então, a minha proposta é fazer uma reflexão da doutrina espírita à luz das Escrituras. Bom, eu quero aqui retomar o finalzinho do primeiro vídeo, onde eu compartilhei com vocês a afirmação espírita de que Satanás não é um ser real. E eu quero partir exatamente desse ponto, dessa afirmação, para aqueles que não tiveram o contato ainda com o primeiro vídeo. Aconselho que volte, assistam o primeiro vídeo. Então, essa afirmação espírita que Satanás não é um ser real, como eu disse no primeiro vídeo, eu vou tornar a ler para vocês o que Jesus fala sobre Satanás no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, o versículo de número 44. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, ao contrário do que afirma a doutrina espírita, Cristo ensinou claramente a existência de Satanás como um ser. Eu quero ler novamente para vocês aqui 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11 nos diz assim, 2 Coríntios capítulo de número 11. Falando a respeito também, não somente de Satanás, mas da possibilidade que Satanás tem de enganar as pessoas. Então, 11, versículo 14, diz assim: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também fingem ser servos da justiça. No fim, receberão castigo que as suas obras merecem. Então, a palavra de Deus afirma que Satanás, ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz, de se apresentar como se fosse outra pessoa, E aqui eu quero ainda citar 2 Coríntios capítulo de número 4 e versículo 4, que diz assim: eu quero até, assim, em vez de citar só o versículo 4, eu vou citar o versículo também de número 1 até o versículo 4. Veja bem. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Quando ele está falando de novo sistema, ele está falando do sistema que é o Evangelho. O Evangelho, a nova aliança, que substituiu o antigo sistema da lei. Nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar a ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Então veja bem que a afirmação de Paulo aqui, nós não distorcemos a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado com aquilo que afirmam as Escrituras, e muitas das vezes são distorcidas as afirmações de algumas partes das Escrituras para tentar encaixar um sistema de doutrina defendido por algum segmento religioso, seja ele de cunho cristão ou não. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos são honestos, sabem disso.
Se as boas novas, ou seja, o evangelho que anunciamos, estão encobertos atrás de um véu, apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz do evangelho e não entendam essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a palavra de Deus é clara em afirmar que o Deus desse século, ou seja, o próprio Satanás, ele cegou o entendimento de muitas pessoas que estão perecendo, para que essas pessoas não venham compreender o evangelho da glória de Cristo. Veja bem, o evangelho, ele é o meio pelo qual Deus resgata o homem, mas é também o meio pelo qual Cristo é glorificado. O que nós vemos aqui é que, na verdade, o materialismo, ele foi muito combatido e é combatido pelo espiritismo, exatamente porque o materialismo negava e nega a existência do lado espiritual. Baseado em quê? Baseado na razão. Então, eles negam a realidade espiritual, e isso o espiritismo fez muito bem em combater essa negação da existência do lado espiritual. Quando o materialismo consegue negar pela razão a existência do lado espiritual e, na verdade, convencer algumas pessoas pela razão materialistas, ponto para Satanás. Por outro lado, também o espiritismo, utilizando da mesma ferramenta, o mesmo mecanismo que é a razão ou a ciência, né? O espiritismo nega também a realidade do inferno como condenação eterna, nega a realidade de Satanás como pessoa e nega também a obra de Cristo. Nega também a obra de Cristo. Quando o espiritismo faz isso, ponto para Satanás. Também. Então, o que nós vemos, na verdade, é que nós temos a razão e a fé. São duas realidades que devem andar em conjunto. A razão, ela é aquilo que a ciência utiliza. O mecanismo pelo qual a ciência se utiliza é a razão do homem. É por isso que a filosofia, ela é da razão. Mas a fé é da religião, é o lado religioso, é o lado da crença. A Bíblia define a fé como firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. A fé, por sua vez, ela não pode desprezar também a razão ao risco de se tornar um fideísmo e levar as pessoas a um fanatismo descabido, pelo qual não é a proposta da fé cristã. O que nós vemos, na verdade, que a ciência, utilizando-se então apenas da razão, nega os milagres de Cristo. Por quê? Porque não conseguem explicar esses fenômenos que Cristo realizou por intermédio da razão, da lógica científica. Daí negam-se a realidade de tais eventos e passam a, às vezes, negar por completo ou, às vezes, tentar dar uma explicação de que eles estão na Bíblia não como algo que de fato aconteceu,
mas como algo que propõe-se transmitir uma verdade, como faz o liberalismo teológico, fundamentado muitas das vezes naquilo que é racional. Por outro lado, nós vemos também que o Espiritismo, mesmo crendo na questão espiritual, mas como se fundamenta na razão, também vai negar os milagres de Cristo, por não ser possível explicá-los de forma científica. Eu ainda não cheguei na parte que se trata dos milagres, ainda estou aqui estudando e vamos continuar aqui avaliando, mas pelo que eu já conversei com pessoas espíritas, eles negam essa realidade, tá bom? Caso isso tenha alguma discordância, você é livre para manifestar aí no canal. Bom, o Espiritismo, pela razão, nega algumas verdades da fé cristã. Entre elas, uma verdade fundamental da fé cristã, que é a existência do homem chamado Adão, o primeiro homem, do qual descende toda a consequência dos males nesse mundo. Então, a obra de Adão, contrariando e usando o seu livre-arbítrio e pecando contra a lei dada por Deus, ele se tornou corrompido e, sendo ele o cabeça da humanidade, o cabeça federativo da humanidade, ou o primeiro homem do qual descende toda a humanidade peca em Adão. Portanto, todos em Adão estão debaixo de pecado, que a Bíblia apresenta como pecado original. Portanto, sob o juízo da condenação e da punição por causa do pecado. Mas a Bíblia apresenta uma outra realidade que também é negada pelos espíritas, que é o Cristo como o segundo Adão. Eu quero ler para vocês a respeito desses assuntos que se encontra em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 vai nos dizer a respeito dessa realidade. Vamos aqui. Romanos 5, a partir do versículo 12 até o versículo de número 20, está tratando da diferença entre Adão e Cristo. Então, o assunto aqui é Adão e Cristo. Por quê? A Bíblia vai afirmar aqui, no versículo de número 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, ao contrário do que ensina a doutrina espírita, que as almas teriam cometido um pecado no mundo anterior para entrar nesse mundo de expiação ou prova, que seria a terra, a Bíblia apresenta que o pecado entra no mundo por causa do pecado cometido por Adão, conforme está registrado ali em Gênesis 3. E aí vai dizer ainda aqui, que diz assim, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva ou presente, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. É o resultado da dádiva de Deus. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem.
Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Ou seja, apesar de nossos muitos pecados, a graça de Deus, por intermédio de Cristo, nos possibilita ser declarados justos diante de Deus. É exatamente o contrário do que ensina a doutrina espírita, que diz que a expiação dos nossos pecados se dá quando nós vamos praticando as nossas boas ações, evoluindo aqui no planeta Terra ou qualquer outro lugar, até chegar então à evolução máxima do ser humano. No entanto, a fé cristã nega essa afirmação e diz que o propósito de Cristo, o Verbo vivo se encarnar e assumir a natureza humana e morrer, foi justamente para pagar o resgate do homem que estava aprisionado como escravo do pecado. Portanto, em Cristo Jesus, a graça, o favor imerecido, que o homem não merece, mas que é oferecido por Deus em Cristo Jesus, proporciona ao homem a possibilidade do homem se ver livre da escravidão do pecado e também da condenação desse. E aí continua dizendo o seguinte: é verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Isso é inaceitável na doutrina espírita. Que apenas o ato de justiça, um só ato de justiça de Cristo, remove todos os pecados. Ou seja, removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Um só ato de justiça removeu a culpa e trouxe vida a todos. Ora, é difícil para as pessoas aceitarem. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Parece injusto Deus condenar uma humanidade por causa de Adão, mas esse Deus, por sua justiça e por sua misericórdia, enviou seu filho. Assim como ele vai dizer aqui, por causa de um só ato de pecado de um só homem, todos pecaram, também agora a justiça divina se faz em Cristo, por causa da obediência de um só homem, que é Jesus Cristo. Esse ato de justiça de Cristo remove toda a culpa da humanidade. E ele continua dizendo: por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa, Deus, de uma só pessoa, a Deus, ou seja, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Muitos serão declarados justos. Então, o que nós vemos aqui é a fé na obra de Cristo Jesus é o que declara o cristão justo. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que pela graça nós somos salvos, pela graça, pelo favor imerecido. Nós somos, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem que a fé cristã ensina uma salvação como obra da graça de Deus, de um amor gracioso de Deus que quer resgatar a sua criatura e que pagou um alto preço que nenhum homem poderia pagar para salvar a si mesmo. Na doutrina espírita, o homem se salva por si mesmo, à medida que ele vai praticando as boas obras. Na fé cristã, o homem se salva pelos méritos de Cristo. Por isso, não tem do que o homem se gloriar, a não ser
na obra de Cristo e na redenção de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, também ainda falando dessa realidade da salvação em Cristo Jesus, vai dizer o seguinte, sobre o assunto aqui é sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição, e vai dizer: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Ora, o que ele vai deixar claro aqui é que a ressurreição é um ponto fundamental da fé cristã e não a reencarnação. Por quê? Porque Cristo ressuscitando, ele venceu a morte, pagou o preço no Calvário ao dar a sua vida, ressuscitou vencendo a morte, nos garantindo também a ressurreição ou a vida. Aí, versículo 20 diz assim: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, está falando de quem? De Adão. Agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Então, a ressurreição dos mortos começou em Cristo Jesus. A ressurreição dos mortos começou por um só homem. Estou falando aqui da ressurreição como desfecho da redenção humana. Cristo ressuscita e por causa da ressurreição dele, assim todos nós morremos em Adão. Lembra que Paulo falou também em Romanos 5? Todos nós morremos em Adão. Todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o que nós vemos aqui na doutrina cristã é que Cristo é o segundo Adão. O homem perfeito que veio para ressuscitar da morte e garantir a ressurreição àqueles que são dele. O espírito de mortos ou de demônios. Página 80 vai trazer aqui uma indagação. Espírito de mortos ou espírito de demônios? Se são espíritos de mortos, não são demônios. É a afirmação que está aqui no livro o que é o Espiritismo. Se são espíritos de mortos, logo não são demônios. E aqui eles vão mostrar o problema que é para a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica admite que os mortos bons podem se comunicar. E os maus, quando se comunicam, ela define que são demônios. Por que a Igreja Católica diz que os espíritos bons podem comunicar? Porque ela defende a ideia da comunicação dos santos com
esse mundo com os cristãos. Então, quando um santo se comunica, a Igreja Católica vai dizer: essa pessoa que realmente morreu, ela voltou aqui e comunicou com alguém. Mas quando a comunicação acontece no mundo espírita, e os espíritas fazem uma distinção entre os espíritos bons e os espíritos maus que se comunicam na doutrina espírita, para a Igreja Católica, e não somente para a Igreja Católica, né? Para as demais religiões cristãs, essas manifestações seriam, na verdade, manifestações de espíritos malignos. Então, a Igreja Católica tem um problema com relação a essa questão. Mas não é um problema para a fé evangélica. Por quê? Porque a fé evangélica ela não admite a manifestação nem de santo e também de nenhum outro morto. Então, para a fé evangélica, essas manifestações não passam de espíritos malignos que se transfiguram, muitas das vezes em anjos de luz, para se passar em forma de alguma pessoa falecida e trazer alguns ensinamentos. E aí a questão na página 81 é: quem tem a verdade absoluta? Os católicos ou os muçulmanos? Por quê? Ele vai dizer o seguinte, que tanto os muçulmanos e os católicos vão defender que aqueles espíritos que manifestam o espiritismo seria espírito de demônios. Mas aí a fé católica difere da fé muçulmana. A indagação é quem tem a verdade absoluta, os católicos ou os muçulmanos. A indagação que se encontra aqui na página 81. Bom, a resposta para nós evangélicos seria o quê? A verdade absoluta ela não está em uma denominação cristã. A verdade absoluta para nós está na palavra de Deus, nas Escrituras. As Escrituras nos trouxe a revelação e a verdade absoluta. A verdade absoluta para nós é a pessoa de Cristo. E a Bíblia, com tudo aquilo que ela fala de Cristo e aponta para Cristo, na Bíblia se encontra, para nós cristãos evangélicos, a verdade absoluta. As falhas acontecem nas possíveis interpretações que algum segmento ou outro pode divergir ao interpretar as Escrituras, principalmente em alguns pontos mais obscuros que se encontra nas Escrituras. Cristãos de diferentes igrejas pretendem ser os únicos detentores da verdade. Página 84 diz assim: cristãos de diferentes igrejas pretendem ser os únicos detentores da verdade. Bom, essa é uma afirmação verdadeira que os espíritas estão afirmando aqui. Muitos cristãos têm essa prepotência de se colocarem como únicos detentores da verdade. Mas nós cristãos sinceros, dizemos e afirmamos que para nós a única verdade e o único que detém a verdade é Cristo. E a única verdade está registrada nas Sagradas Escrituras. Ainda a doutrina espírita diz o seguinte: se Cristo disse verdades nas parábolas, cabe a nós interpretá-las. É verdade. Cristo utilizou-se de muitas parábolas para comunicar algumas verdades. Em algumas ocasiões, ele dizia parábolas, de fato, para esconder algumas verdades daqueles que estavam no seu tempo e revelar essas verdades aos seus discípulos. É por isso que ele vai dizer: graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então as parábolas eram utilizadas por Cristo, sim, para comunicar uma verdade. Devemos interpretá-las, mas como? À luz do contexto.
não à luz do contexto em que ela foi dita e para o público que ela foi proferida, e não a parte dessa observação. Bom, uma outra indagação aqui que a doutrina espírita traz. Fora da caridade ou fora da igreja? Não existe salvação. O Espiritismo, segundo aqui o que nós encontramos, o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ele não afirma isso. Como afirma, e aí vai citar como afirma a igreja. Fora da igreja não há salvação. Mas os espíritas vão dizer, fora da caridade não há salvação. Então, para os espíritas, não há salvação fora da caridade. Para a fé católica, não há salvação fora da igreja. E aí precisa entender essa afirmação do que é a igreja à luz da fé católica. A fé católica vê a igreja a partir da revelação de Pedro em Mateus 16 e da fala de Cristo, que fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para a doutrina católica, a igreja é a igreja católica. E fora da igreja católica, na verdade, não haveria salvação, ou não há salvação. Já admitem hoje a fé católica que existe salvação entre os evangélicos, porque, embora não esteja totalmente debaixo da liderança do Papa, ainda vê a possibilidade da salvação de evangélicos. Por quê? Por causa da crença cristã defendida pela igreja evangélica. Mas esse é um assunto que não é, o nosso assunto não é catolicismo, não vamos entrar nessa questão do catolicismo. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, para nós evangélicos, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando daquilo que a Bíblia nos revela como igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo não está aprisionado em um segmento religioso, em uma denominação, em uma placa de denominação. O corpo místico de Cristo se encontra naqueles que foram redimidos pela fé em Cristo Jesus e pela obra de Cristo Jesus e pela graça e méritos de Cristo Jesus, inserido pela obra do Espírito no corpo místico de Cristo, como membros do corpo místico de Cristo, cuja a cabeça desse corpo é o próprio Cristo, e a extensão dessa igreja, todos os membros inseridos nesse corpo, independente das denominações cristãs. De fato, não existe salvação fora da caridade, como afirma os espíritas, porque essa é a lei de Cristo. A lei de Cristo está relacionada com a lei do amor. No entanto, há de se distinguir entre a relação de amor de um cristão e a relação de amor de um espírita. Por quê? Porque do ponto de vista do espiritismo, o homem precisa amar. O homem precisa amar. Para quê? Para que por meio do seu amor, das suas práticas de boas obras resultante desse amor, ele possa adquirir pelos seus méritos, pelos seus esforços, amando e praticando o bem, a salvação da sua alma, depois de passar sucessivas reencarnações. No entanto, o amor para o cristão parte de Cristo primeiramente, de Deus enviando o seu Filho, de Cristo assumindo a posição de homem perfeito, sem culpa
inocente, pagando o resgate pelos pecadores, demonstrando assim o seu grande amor ao assumir a culpa de toda a humanidade e poder resgatar pelo seu mérito, a salvação de toda a humanidade. O homem, atraído por esse amor cristão e envolvido nesse amor cristão, ele passa agora a praticar o bem, não com o propósito de ser recompensado para a salvação por obra ou por mérito próprio, mas ele passa a praticar o bem como resultado dessa obra do Espírito dentro do ser humano, o conduzindo, o convencendo e o movendo a praticar o bem, como resultado de uma vida nova em Cristo Jesus, que demonstra pelos seus frutos a presença de Deus ou de Cristo no Espírito, pelo Espírito Santo, no próprio interior de cada ser humano. Então, o amor cristão é praticado não para receber alguma coisa, mas porque recebemos alguma coisa. Porque recebemos de Deus o amor, porque recebemos de Deus a graça, porque recebemos de Deus o perdão, nós perdoamos, nós amamos. É resultado daquilo que nós recebemos e não daquilo que vamos receber. Para o espírita, o amor é resultado daquilo, é uma forma de se expressar para adquirir resultado desse amor. Então, há essa distinção entre o amor cristão e o amor do ponto de vista da doutrina espírita. Já estou aqui encerrando a nossa reflexão para a gente não estender muito. Para o espírita, o espiritismo ensina algo novo. Está na página 85, que o espiritismo ensina algo novo ao afirmar que ele veio para completar e explicar o que Cristo não podia naquele tempo. Ora, e aí eu preciso trazer novamente para vocês a fala de Paulo e a advertência de Paulo em Gálatas no capítulo 1, quando ele vai dizer que nós não podemos aceitar um outro evangelho. Se alguém trouxer um ensinamento diferente daqueles que os apóstolos ensinaram e que Cristo ensinou, mesmo que seja um anjo de Deus, mesmo que seja alguém, há um espírito evoluído, se esse ensinamento não traz algo novo, Paulo diz que nós devemos rejeitar como um ensinamento maldito. Também precisamos tornar aqui buscar o fundamento da nossa expressão aqui, também no que ensina Judas na sua carta. Ele vai dizer que nós devemos batalhar pela fé, que é o que eu estou fazendo aqui, batalhar pela fé, a fé cristã dada de uma vez por todas ao povo santo. Essa fé dada de uma vez por todas ao povo santo é exatamente o evangelho, com todo o ensino que foi trazido e revelado aos apóstolos de Jesus Cristo, para assim ser transmitido a toda a igreja em todo o tempo, sem permitir que qualquer pessoa possa acrescentar ou diminuir aquilo que foi ensinado pelos discípulos de Cristo. Bom, o corpo, segundo o Espiritismo, é um fardo. Está na página 92 desse livro. O corpo humano é um fardo. Mas a Bíblia, em Salmo 38, versículo 4, o que diz a Bíblia em Salmo 38, versículo 4? Salmo 38, versículo 4 diz assim: a minha culpa ou pecado me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Então a Bíblia diz que o que é um fardo para a alma não é o corpo, mas é o pecado. O pecado é que é um fardo para a alma e não o corpo. Essa afirmação é defendida em Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro escreve a sua carta, ele vai afirmar também
essas coisas. Aqui dizendo que o pecado é. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, falando de Cristo, carregou nossos pecados e em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Deixa eu ver aqui se... Vamos ver aqui. Aqui está falando que Cristo carregou os nossos pecados. Os nossos pecados. Ou o fardo, né, desse pecado que nós carregamos, Cristo também, ele carregou os nossos pecados quando ele foi levado ao Calvário. E aqui fica claro que o cristão, em Cristo Jesus, Cristo, ao ir para a cruz, ele carrega esse fardo do pecado do homem. Ele nunca pecou, mas ele assume sobre si o fardo desse pecado. Aqui a doutrina espírita afirma que os espíritos estão ao nosso lado, nos ajudando, mas essa afirmação nunca foi ensinada também por Cristo Jesus e nem pelos apóstolos. Os espíritos não sabem tudo, os espíritos não sabem tudo. Na página 93 desse livro diz que os espíritos não sabem tudo. Então, a pergunta, se os espíritos não sabem tudo, por que então confiar nos espíritos, no que eles dizem? A página 94, eles admitem que os espíritos podem mentir. Se os espíritos podem mentir, caros espíritas, vocês podem estar então sendo enganados, iludidos pelos espíritos que podem estar, de fato, mentindo para vocês. Como se manifestam os espíritos? Página 95. Página 95. Como se manifestam os espíritos? Página 95. Os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras diferentes, pela visão, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, o movimento de corpos, a escrita, o desenho, a música, etc. Então, aqui afirma que os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras. Algumas vezes com perturbações, né? Algumas vezes com perturbações reais. Então, o que nós vamos ver? Que, de fato, essas manifestações são também experimentadas por aqueles que vão nas igrejas evangélicas e se manifestam como demônios, e se identificam como demônios nas igrejas evangélicas. Eles passam por esses mesmos sentimentos. É claro que esse tipo de manifestação pode ser uma manifestação psíquica apenas, como pode ser também uma manifestação espiritual. Agora, como os médiuns se preparam para contactar com os espíritos? Através de prece ou recolhimento. Interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a doutrina espírita diz que não é uma religião, apenas uma ciência, mas os médiuns, para se contactarem com os espíritos, precisam então das preces ou do recolhimento. Então, as preces aqui, porque a prece está relacionada à religião, né? O exorcismo não faz bem. Página 109 diz que o exorcismo não faz bem. O exorcismo não faz bem. Só o espiritismo educa o espírito. Olha a afirmação aqui da doutrina espírita. Só o espiritismo educa o espírito. Agora, qual foi a fórmula utilizada por Cristo e pelos seus apóstolos?
sobre essa questão? Lucas 4, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, 31 ao 37. 31 ao 37. Jesus expulsa um espírito impuro. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde estava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Vem para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele sem machucá-lo. Então, veja bem, como que Jesus lidou com uma pessoa possessa de um espírito imundo? Educando o espírito? Não, ordenando ao espírito para sair daquela pessoa. Interessante que esse espírito já conheceu Jesus, né? E sabia quem era Jesus. Bom, Mateus 10, vamos ver o que fala Mateus 10. Mateus 10, Jesus e os 12 discípulos. Jesus enviou os 12 discípulos numa missão que Jesus mandou. E Jesus diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para educar os espíritos impuros. É isso? Não, não é isso. A Bíblia diz assim: Jesus reuniu os 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Então, os discípulos de Cristo foram enviados com a autoridade de Jesus para expulsar os demônios e não para educar os demônios, mas para expulsar os demônios. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Paulo teve uma experiência ali com uma jovem. Atos capítulo 16. Diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Estava dizendo a verdade, hein? Esse espírito adivinhador estava dizendo a verdade. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Foi assim que Jesus ensinou e instruiu os seus discípulos a expulsarem os espíritos imundos e não a educar os espíritos imundos. E aqui eu encerro essa reflexão nesse vídeo aqui. Tá vendo, amados, como que à luz da Bíblia é impossível aceitar a doutrina cristã? Porque ela vai na contramão daquilo que foi ensinado por Cristo e por seus apóstolos. Ela traz um outro evangelho, queridos. E se ela traz um outro evangelho, nós não podemos aceitar. Mas continua comigo. Continuarei aqui fazendo algumas outras reflexões no restante do que eu vou encontrando aqui nesse livro. E depois, futuramente, nós vamos passar para esse outro livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém disse assim para uma pessoa, alguém que se converteu ao Espiritismo, disse para sua mãe:
Se a senhora ler esse livro, estudar esse livro, você vai converter ao Espiritismo. Bom, eu vou provar para vocês que um cristão sincero pode estudar à vontade a doutrina espírita, mas sem querer ofender, claro, aos espíritas, e sem aqui querer passar um ar de arrogância. Mas eu estou querendo dizer que um cristão sincero que segue a palavra de Deus jamais vai se dobrar aos argumentos espíritas, porque a nossa fé está na obra de Cristo, no que Ele fez por nós e o que Ele instruiu, que nós deveríamos levar avante a todas as criaturas, a todas as nações, aquele Evangelho. Jesus disse assim, esse Evangelho será pregado em todas as nações. Depois disso virá o fim. A nossa missão é pregar o Evangelho que Cristo e os seus apóstolos nos deixaram. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.